Bem, boa tarde a todos. Agradeço a presença aí, inclusive sou beça do NEUR da UNB. Grato a Bruno e principalmente ao nosso conferencista que nos honra com a sua sabedoria em planejamento urbano e também sobre a nossa área metropolitana, que ele sempre esteve por perto na UNB, com a geografia, com o NEUR e, é claro, também com a FAO. Bem, o Beni, para mim, é uma alegria tê-lo aqui, porque ele sempre esteve por perto, inclusive nas obras da coleção Brasília, né? Na última, que é Brasília, 50 anos da capital metrópole, ele colaborou numa das unidades sobre a área metropolitana. Então, desde logo, eu vou passar a palavra para ele. Nós aqui temos o hábito de... Temos a exposição, logo em seguida, cerca de 40 minutos, estão bem para você? Depois a gente abre para o debate. Vou solicitar que se aproximem os que estão lá mais atrás, né, para escutar melhor. E depois a gente abre para a imprensa, se tiver, e para a plateia em geral, para questionar e debater livremente. Então, obrigado, Beni. Fique livre. Obrigado. Boa tarde para todos aqui presentes. No nome aqui do nosso querido amigo Aldo Paviani, eu agradeço a toda a equipe da Codeplan que trabalha com o Aldo e os que também não trabalham na diretoria Deura, né? Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de, mais do que tudo e nada, de trocar ideias, né? Trocar ideias básicas. A apresentação que eu estou trazendo aqui não traz novidades e eu me permito me apropriar livremente de dados, algumas informações, etc., a fim de trazer uma contribuição para a nossa reflexão coletiva sobre os rumos, caminhos e descaminhos do nosso processo de urbanização, metropolização, aqui na nossa grande Brasília e no Distrito Federal. Eu começo aqui a apresentação já de cara com uma frase super conhecida de todos nós, não é? Que é a clássica, eu reputo essa como a clássica frase do Lúcio Costa, né? Está, inclusive, no memorial do Plano Piloto de Brasília, que é onde ele começa, antes de mais nada, reconhecendo o fato de que Brasília não nasce do processo de planejamento da região onde ela se insere, mas ele, digamos assim, sugere e provoca a ideia de que a construção de Brasília, ela própria, ela sim, ensejaria, ele inclusive usa esse termo, ensejaria um processo de desenvolvimento, quem sabe, quiçá, né, planejado para a região. E a pergunta básica que eu estou me aceitando a provocação, quem sou eu para aceitar a provocação do Lúcio Costa? Mas eu estou assumindo a provocação do Lúcio Costa, né? E isso, de fato, aconteceu, de fato, ocorreu um processo que a gente possa chamar de planejado para o desenvolvimento, onde se inseriu uma cidade projetada e não necessariamente planejada. E aí eu estou distinguindo planejamento e projeto, e a distinção básica que eu faço é de que projeto, como urbanismo, é uma atividade que incide fundamentalmente em produtos, e planejamento é uma atividade que é fundamentalmente ligada a processos de planejamento, né? Inclusive processos permanentes. Então, eu estou assumindo a pergunta que o Lúcio faz, né? E colocando aqui um conjunto de... Deixa eu ver como é que passa aqui. Um conjunto que eu chamo de desafios renovados, porque não são novos necessariamente, ao planejamento territorial e à gestão urbana da região, né? Bom, os antecedentes básicos, acho que todo mundo conhece também, mas nunca é tarde da gente citar, é que a Constituição, em 1891, reservava quase 15 mil quilômetros quadrados no Planalto Central para ocupação daquilo que foi chamado o quadrilátero Cruz, não é? E é basicamente formado por 3 grandes rios, né? O Maranhão, São Bartolomeu e o Descoberto, e tem esses antecedentes de 54, a Comissão de Planejamento
que contrata a empresa Donald Belcher, que faz estudos e promove aquilo que a gente chama o primeiro grande EIA-RIMA, não é? Dessa região. Não é? Eu gostaria de lembrar também, aliás, já tocando nesse assunto, eu gostaria de lembrar uma coisa que me ocorre, que é o seguinte. A missão Cruz, na verdade, são duas. Não é? Quem estudou um pouquinho esse dado, tem uma primeira missão Cruz, que é de 1892, e uma segunda, que é de 1894. E nessa segunda missão Cruz esteve uma figura que é muito raramente lembrada aqui na nossa cidade. Todo mundo lembra até do Cruz, evidentemente, mas quase ninguém lembra da importância do Glasiou, que foi um botânico paisagista. Na época se chamava paisagista de botânico e vice-versa, né? Faziam paisagens florais, campestres e tal. O Glasiou, talvez na sequência daquela velha profecia de Dom Bosco, que vai jorrar leite e mel, Glasiou, no relatório dele, dizia que a área onde está hoje o Lago Paranoá, outrora, havia sido um lago. Né? E ele fala, e quem sabe isso... Então, eu acho que nunca houve um reconhecimento expresso, tácito, à figura do Glasiou, né, nessa ideia de Brasília e, sobretudo, a ideia do lago. Mas, enfim, a comissão Belcher demarca os 4 sítios, é escolhido o sítio Castanho. Em 56, esse relatório Belcher é a base do concurso de projetos para essa região. Né? Eu não estou conseguindo passar aqui o... Bom, aí é uma outra... Essa é outra imagem básica, que é a marcação do território com os 4 sítios delimitados e aquele marronzinho ali no meio, se eu conseguir apontar aqui... por isso que eu estou errando tudo. E o marronzinho aqui no meio, que é o sítio, o famoso sítio Castanho escolhido. E aí é uma outra imagem que eu adoro olhar e comentar, que é a imagem que eu reputo como a básica, que é o fato de que eram 3 grandes municípios enormes, não é? Que era Lusiânia, que era a velha Santa Luzia, não é? Formosa e Planaltina, e... Opa, já saiu de novo. Opa. Eu não estou me entendendo direito com esse... E eu acho que essa imagem ela mostra muito claramente essa ideia de que as antigas fazendas que tinham aqui foram desapropriadas. Um pedacinho de Planaltina de Goiás, sobrou bastante, inclusive, né? Um pedacinho de Formosa e um pedação de Lusiânia, não é? Desapropriadas pelo governo de Goiás, inclusive, foi o governador de Goiás que desapropriou essas áreas, não foi o governo federal brasileiro à época, né? E com esse imbróglio fundiário que persiste até hoje, né? O fato de nós termos áreas desapropriadas, áreas que são tornadas privadas, áreas que são públicas, e áreas famosas, aquela definição da desapropriação em comum, aquelas que restam imbróglios em torno da demarcação topográfica, em torno do pagamento ou não pagamento, né, devido pela desapropriação, etc. A mim me parece muito rico mostrar esse mapa, né, sempre, para mostrar a inserção de onde foi tirado esse quadrilátero, que é absolutamente artificial ao norte e ao sul, né? Porque, pelo menos a leste e a oeste, ele ainda, de alguma forma, dialoga com curva de nível, com acidentes geográficos topográficos, mas é absolutamente artificial nesse recorte a norte e a sul. Né? Ó, de novo, eu não consigo aqui... É o de baixo. Né? Então, a gente tem... E é interessante quando a gente olha uma imagem junto com a outra, porque a gente vê muito a proximidade geográfica desse limite territorial, né? Esse recorte que pega exatamente a configuração desse tripartite de municípios, né? Formosa, Planaltina e Lusiânia, né? Nesse desenho que se configura aqui da chamada, do que se chamou, o que veio a se chamar depois de RID-DF, e que tem essa configuração
de 21 municípios, mais o Distrito Federal, como todos nós sabemos, né? E que, recentemente, agora, mês passado, mais precisamente, ainda conseguiu a efeméride astronômica de acrescentar mais 10 municípios goianos e mais 2 municípios mineiros, tendo esse total, né, hoje, de DF, mais 29 goianos e 4 mineiros, o que é, do meu ponto de vista, bastante discutível, tanto do ponto de vista das lógicas de funcionalidade, complementaridade, as lógicas territoriais, os fluxos e fixos de pessoas, equipamentos, bens, mercadorias, que chegam, de algum modo, a configurar aquilo que o Estatuto da Metrópole acaba por definir como conceito de região metropolitana no Brasil. Não é? Bom, de novo... Bom, essa é uma outra imagem que eu também gosto muito de explorar, que é a imagem vamos dizer assim, do chamado relevo topográfico, aonde, ao final das contas, ficou o quadrilátero, né? E que, de alguma maneira, acaba mostrando para a gente vamos dizer, a razoabilidade da definição do sítio castanho, né? Não só a razoabilidade, como, inclusive, eu diria assim, uma certa genialidade da implantação que o Lúcio Costa propôs, né? Quando ele posou o avião bem aqui, nessa região aqui, né? Aquela que o Glasiou disse, isso aqui outrora deve ter sido um lago, né? Pela configuração geomorfológica, topográfica, que essa área, exatamente onde posou o avião, tinha, né? Que ela, aparentemente, ela mostra essa ideia de um pouco da planície, do Planalto, né? Muito embora a diferença de cota seja muito elevada aqui, né? Aqui, só para a gente lembrar, aqui o lago está na chamada cota 0, né? Cota 1000, aliás, né? E esse ponto mais alto aqui, aproximadamente, que é onde tem o Cruzeiro, né? Não o bairro Cruzeiro, mas a Cruz, onde foi rezada a missa e tal, que fica na cota 1172. Então, praticamente, do nível da cota do lago até esse pontinho aqui, onde está o Cruzeiro, dá praticamente um prédio de 60 andares de diferença. Não é tão pouca assim, vamos dizer assim, a declividade para essa região, não é? Bom, aqui uma imagem de configuração das diversas bacias que compõem o conjunto do quadrilátero, e a ideia básica, que todos conhecem também, né, do concurso de 56, encerrou em 57, os 26 que concorrem, apesar dos 41 que se inscreveram, não é? A composição da banca que escolheu, e a discordância clássica, que é muito pouco conhecida, né? O Instituto dos Arquitetos do Brasil, o representante, se ausentou dos trabalhos finais, discordando do resultado do júri, não é? E a concepção básica de Lúcio Costa, o cruzamento dos dois eixos, as escalas como foram definidas, né? Que depois ele veio a chamar de 4, mas inicialmente chamava de 3 escalas, basicamente, né? E as diversas mudanças que houve na implantação, até chegar nesse... isso aqui, na realidade, não é o projeto implantado, esse é o projeto do concurso, o projeto original, que depois sofreu as várias alterações que o meu amigo Carpintero, professor nosso aposentado, descreve com muito brilhantismo, né? As inúmeras alterações já no projeto e, posteriormente, as inúmeras alterações no processo de implantação no sítio, né? E aí começa uma trajetória que eu vou destacar, que também é bastante conhecida, mas que eu acho interessante, porque ela é uma trajetória eu chamo de iniciativas de planejamento, que até configuram nisso que se pode chamar de plano, né? Mas que vem num encadeamento histórico e sequencial, um processo sucessivo de aumento do estoque fundiário urbanizável deste território. Essa é a expressão que eu gosto de usar. O estoque fundiário urbanizável que, a cada plano, a cada iniciativa de planejamento, vai se agregando ao estoque fundiário anteriormente já criado do ponto de vista de urbanização do território, né? E essa sequência, ela começa um pouco nesse POT de 78, ele é muito motivado pelo crescimento de 77, o crescimento bastante expressivo de população,
mostra o cenário de longo prazo para a expansão urbana, a criação dos núcleos de Taguatinga e Gama, ordenando já e apontando a porção sudoeste. Eu acho que ele é precursor nesse sentido de apontar esse eixo sudoeste como eixo de mancha mais integrada, o eixo rodoviário da BR-040 também apontado, a ideia do anel sanitário isolando o plano piloto, criando subcentros polarizadores da chamada região geoeconômica. Estou olhando aqui para esses mapas do PERGEB e sempre me remonta a essa ideia, que também, do meu ponto de vista, tem um caráter precursor, né, do ponto de vista de entender a lógica da região geoeconômica, né, e sempre apontando essa ideia que eu acho básica, que é o adensamento exógeno ao plano piloto, né, trabalhando com os limites não só da bacia, né, da geomorfologia, mas os limites de população, de adensamento e depois do tombamento. E esse mapa é um mapa clássico que mostra aí o PEOT, né, já mostrando claramente a ideia do eixo sudoeste, já mostrando, inclusive, precursoramente também, do meu ponto de vista, a ideia da bifurcação que vai ser aprofundada com a questão do metrô alguns anos mais tarde, né? Então, a ideia do PEOT era basicamente de reduzir a dispersão urbana, mas não teve o efeito esperado. Novos núcleos foram se formando, né, dentro da porção sudoeste, sobretudo. A maior expansão da mancha urbana em 10 anos, aí, quando foram surgindo Samambaia, Riacho Fundo 1, depois o 2, Recanto das Emas, Santa Maria, os programas de lotes semi-urbanizados do Roriz, mais de 100 mil lotes, né, em 5 anos, o Paranoá e São Sebastião, como regiões fora do eixo de densamento, resultando da regularização de núcleos informais. Uma outra frente urbana importantíssima, que nos anos 70 ela não só surge, mas ela aprofunda do ponto de vista da configuração territorial, que são os chamados parcelamentos ou condomínios irregulares, que vão jogando a expansão da mancha urbana à revelia da lógica de planejamento, porque ela não está no sentido do eixo sudoeste, né, no sentido dos eixos preferenciais indicados pelo PEOT e também referendados pelo POT depois. Bom, a iniciativa nova que surge depois do PEOT, que é o POT, que acabou que não foi aprovado como tal, mas que consolida no sentido da reestruturação do território, delimitando algumas categorias que são clássicas nos zoneamentos urbanísticos, tais como a clássica divisão entre zonas urbanas e rurais. Depois vão surgir categorias distintas de zonas, não só urbanas e interiorana, né? Então, eu acho interessante as considerações que o Vilaça faz, falando de que, em geral, a metrópole interiorana ela dispõe de área para expandir em todas as direções, 360 graus, diferentemente das metrópoles litorâneas, né? Então, ele fala, no início da expansão, o espaço urbano depara com barreira, divide ao meio. Tradicionalmente, nas metrópoles interioranas, o conjunto vale e ferrovia funciona como barreira que define e divide, a partir do centro da cidade, o lado de lá, do lado de cá, e essa barreira divide o espaço. Eu diria, o cordão sanitário de Lúcio Costa, de algum modo, tentou constituir como esse divisor de águas aí também, né? O lado que está ao centro tende, inicialmente, a abrigar a maior parcela do crescimento urbano, mas também, paradoxal e contraditoriamente e logicamente, as camadas de alta renda tendem a se situar e se concentrar nesses lados mais vantajosos, mais próximos à área central, e o surgimento de subcentralidade começa a ser visto no ponto oposto ao centro. E, para terminar mesmo, eu finalizo com essa figura. Essa figura que eu, com toda a minha incapacidade e a minha ignorância, eu consegui montar com os meus parquíssimos recursos gráficos, né, no computador, que é para mostrar simplesmente o fato de que nós temos uma metropolização em Brasília, que ela é interiorana, porém desigual, ou seja, os 360 graus, eu não estou conseguindo aqui, os 360 graus se desenrolam na lógica territorial do processo contraditório, desigual e profundamente arraigado nas lógicas socioeconômicas de apropriação da terra, sempre na dinâmica que é aumentar o estoque fundiário urbanizável, sucessivamente. Porém, de forma em que a desigualdade dessa metropolização interiorana a 360 graus mostra muito claramente uma força de fluxos pendulares a oeste,
muito fortemente puxados por Águas Lindas, evidentemente, né? Águas Lindas vem se constituindo cada vez mais como o fluxo pendular mais forte aqui nessa região, mas também Santo Antônio Descoberto tem o seu papel, mas também Cocalzinho tem o seu papel, de certo modo, muito mais fortemente ao sul, muito puxado por Valparaíso, mas também por Cidade Ocidental, pelo Novo Gama e até por Lusiânia, embora ela tenha um grau de autonomia maior. Os alvarás de construção em Lusiânia são muito menos residência unifamiliar exclusivamente e tendem a ser muito mais mistos, institucionais, etc. e tal, nos últimos 10 anos, o que é um dado muito interessante, a meu ver. Ele sobe de forma, que eu diria, mediana a norte, nessa metropolização de 360 graus interiorana e desigual, e muito mais fraco a leste, né? Porque a leste nós não temos nada que se assemelhe a Valparaíso a sul, nada que se assemelhe a Santo Antônio do Descoberto, ou muito mais ainda a Águas Lindas. Não confunda Águas Lindas com Águas Claras, por favor, né? Enfim, eu termino com essa imagem que a mim me parece muito sugestiva do conceito de metropolização interiorana, porém profundamente desigual em todos os seus quadrantes, como um grande desafio do ponto de vista da montagem de um sistema de planejamento e gestão territorial integrada metropolitana, né, que, evidentemente, consiga se montar à base do conceito de gestão plena do território. Gestão plena do território é o conceito que há mais de 15 anos está tramitando no Congresso Nacional na revisão da Lei Federal de Parcelamento do Solo, a revisão da 6766, que é de 79, e o conceito de gestão plena do território é calcado em 3 pilares. Os municípios do Brasil têm que ter plano diretor, tem que ter área técnica institucionalizada de planejamento e gestão territorial e tem que ter controle social, na forma de conselhos, etc. e tal. É a mesma lógica que eu vejo que deve ser reproduzida na perspectiva de um sistema de gestão e planejamento territorial integrado da região metropolitana, da área metropolitana de Brasília. Muito obrigado. Muito obrigado, Beni, por essa aula, né, de alguém que estuda com afinco e com muito empenho, né, a nossa metrópole e a nossa cidade, não é? Gostei muito da sua exposição, que é muito rica, não é? E, como de costume, nós temos sempre 2 momentos, a exposição e depois a abertura para a imprensa, se houver, ou então para o público que está presente. Perdão? Perdão? Então, por favor, Alexandre apontou. Então, Jatobá, Alexandre e Luiz. Por favor, assumam. Tem. Bom, meu nome é Alexandre Brandão, sou gerente de estudos ambientais. Parabenizo a apresentação, foi muito boa, muito instigante. Fiquei com algumas questões em relação à metrópole, que você podia desenvolver um pouco mais e tal. Assim, eu participei da tese de doutorado do Sérgio Souza, outro dia. Fiquei muito interessado na tese dele, que ele me mostrou um pouco assim que, na verdade, a metrópole, uma tese mais minha do que dele, mas a metrópole ela está mais em dissolução. Então, essas setas que você me colocou ali, elas realmente são mais para fora do que para dentro. Na verdade, você tem uma metrópole enfraquecida porque você não tem muitas atividades econômicas dentro do núcleo metropolitano que sejam capazes de se relacionar com o seu entorno, a não ser o movimento pendular, casa-trabalho, trabalho-casa. Então, você não tem atividades complementares, não tem indústria, não tem serviços e tal. O Sérgio Jatobá trouxe para a gente, outro dia, uma novidade interessante quando a gente mostra uma inversão desse movimento pendular com
as fábricas ali da Kirin, com aquela parte ali do outlet e tal, mas que eu comecei a olhar para aquela região e vi que ela estava muito mais polarizada por Anápolis, por exemplo, e pelo eixo Goiânia-Anápolis, do que propriamente pelo centro metropolitano. E aí a gente começou a escrever sobre isso e tal, eu cunhei o termo metrópole em disrupção, porque, na verdade, se você oferece cada vez menos emprego no centro, não tem atividades complementares e ainda tem outras áreas brigando pelos municípios do entorno, na verdade, você tem polos dissolvendo essa metrópole. Você tem o polo agroexportador do oeste baiano, pegando todos esses municípios aqui a leste, o eixo Goiânia-Anápolis puxando uma industrialização ou uma parte de serviços forte a oeste, economia de subsistência para cima e economia de subsistência para baixo. Assim. Então, mais ou menos isso que está na tese do Sérgio Souza. Então, queria que você comentasse um pouco essa coisa dessa capacidade da gente fazer um planejamento para uma metrópole que não tem um núcleo metropolitano dinâmico, vamos dizer assim, na capacidade de gerar negócios e empregos. Né? Obrigado, era isso. Tem que ficar em pé? Bom, eu tenho. Bom, Sérgio Jatobá, da Deura também. E, enfim, Beni, então te parabenizo, acho que foi realmente uma aula, como o professor Aldo falou, enfim, a sua retrospectiva, né? Passar tantos planos e tanta coisa no tempo que você fez, acho que foi muito interessante a tua retrospectiva, mesmo trazendo fatos que muitos aqui já conhecem, mas muito importante para fazer e para chegar nessa síntese que você chega. E dela que eu também quero partir, mas voltando lá no início, no seu início, quando você joga aquela frase do Lúcio Costa, né, que diz que Brasília não é produto de um planejamento regional, mas ela enseja um planejamento regional, né? E lembrando que a simples construção de Brasília, né, já trouxe não só a questão da integração, né, que já estava desde os primórdios, né, desde quando Brasília foi na Constituição 1891, né, quer dizer, a questão da integração, da interiorização, mas também dessa expansão, quer dizer, a partir de Brasília, você faz uma expansão não só para o Centro-Oeste, mas que, inclusive, chega à Amazônia. Né? Isso tudo em função das ligações viárias. Quer dizer, a gente vê que as ligações viárias, né, através da BR-60, da BR-40, da Belém-Brasília, né, e da Brasília-Cuiabá, elas expandem, são eixos, né, são vetores de crescimento que fazem com que o desenvolvimento do interior do país, né, chegue, inclusive, na fronteira amazônica. Então, tem toda uma... Brasília, ela, embora não tenha sido uma coisa, do ponto de vista regional planejado, ela, de fato, gerou todo um planejamento que vai muito além da sua periferia imediata. Né? Mas aí, quando você volta também nesses 4 vetores, né, trazendo lá a ideia do Vilaça, eu lembro que hoje, se a gente for olhar os vetores de crescimento por onde se vai a área metropolitana, coincide exatamente com esses mesmos eixos viários que deram início na cidade. Né? Então, a BR-40 está ali na tua setinha azul, né? A BR-60 na vermelha, a BR-10, né, na verde e, de certa forma, também na amarela, né, e que são os vetores principais, a sudoeste e a norte. Né, norte um pouquinho mais fraco, mas pela própria consistência que você deu ali na seta, mostra que, de fato, a gente tem esse crescimento a nível sudoeste muito mais forte. Então, justamente, é só para fazer essa volta, que eu acho que você, né, no final, a gente volta a essa coisa e essa coincidência dos eixos viários que deram início à cidade, também, por esses eixos, né, que a cidade também se expande, deixando esse centro, hoje, tendendo a ser um centro cada vez mais histórico, né, e gerando essa dinâmica urbana para fora da área tombada, né, que é uma coisa que a gente tem visto aqui, os estudos da Codeplan têm mostrado também, que existe uma dinâmica urbana e econômica, né, e que os seus estudos também têm comprovado isso, né, essa questão dos alvarás de construção, que está se
saindo da área tombada, que tende a se tornar, possivelmente, um centro histórico sem, né, com muito menos dinâmica urbana do que ele tinha no início. Tá? Então, são esses os comentários. Heloísa, da Secretaria de Gestão do Território e Habitação. Foi uma ótima aula, né, sem dúvida. E eu queria... Posso sentar? Porque eu escrevi aqui. E eu queria comentar os desafios, né? Até porque nós temos o desafio, até por obrigação legal, de fazer o plano diretor, né? A Secretaria coordenando. Ano que vem já estamos começando estamos fazendo o início disso esse ano já. E revisar o plano DIS, Plano de Habitação de Interesse Social também, né? E com outras ideias totalmente diferentes, até respondendo alguns desses desafios aí. Né? E os PDLs, né? Também a Secretaria deve, se não todos, começar pelo menos 1 ou 2 planos diretores. Então, eu fiquei assim, muito ligada na questão dos desafios, pensando um pouco na nossa Secretaria, puxando alguns deles, né? Em relação ao desafio do centro, a gente já tem o PPCub aí. Quer dizer, o PPCub a gente sempre pensa, todo governo está acabando, né? Então, imagino que ele esteja no fim, né? Mas, dentro do Plano DIS, estamos iniciando uma discussão e temos já um programa modelado de locação social, que eu acho que favorece essa questão muito voltado para o déficit. E o déficit maior está no plano piloto, por ônus, né, em pagamento de aluguel. Está no plano piloto, né? Uma das surpreendentes que esteja no plano piloto também nessa região da Ceilândia e da UPT Oeste, né? Então, a locação social é uma iniciativa que a gente tem que apostar. Outra coisa que estamos modelando também é a inserção de habitação, é uma discussão que nós temos uma resistência assim, fenomenal. A inserção de habitação no centro. Com reabilitação do centro, mas que vamos ter que fazer isso. O Setor Comercial Sul, a gente fez levantamento baseado na SEB, e a equipe foi porta a porta, portaria a portaria de prédio, tem 25% de vacância. Já, 25%. Setor Comercial Sul. Prédios inteiros, andares inteiros desocupados. E soubemos ontem que já tem movimentos fazendo levantamento de tudo que está desocupado. Bom, não sabe, a gente não sabe para quê, mas estão fazendo levantamento para comprar. Aí, só para... acabei me atendo mais nesse ponto, então vou tentar falar muito rápido dos outros desafios. O desafio metropolitano, a gente só vê as coisas piorarem agora com essa lei que aumenta a RID, né? Mas, assim, é uma coisa que nós, CEGET ou Codeplan, pode fazer muito pouco. Tem que ser uma vontade de governo, um governo que comece querendo ter uma secretaria do entorno, ou nome similar. Você é contra? Bom, mas o DF, pela riqueza que tem aqui em comparação com os outros municípios dessa RID ou dessa área metropolitana menor, ele tem que, e pela capacidade de gestão que ele tem comparativamente, ele tem que protagonizar uma ação, pelo menos nesses 12 municípios. Não dá para... Assim, o Goiás fecha os olhos, mas eu acho que o DF, como polo dessa área metropolitana e pertencente à RID, sede da onde funciona a SUDECO, Secretaria Executiva da RID, o Conselho da RID, não pode se omitir, continuar se omitindo. Esse governo que está aqui, que está sendo bom em várias áreas, mas nessa questão, péssimo, né? Ignorou a questão metropolitana, né? Aí, a questão das centralidades, eu também acho que o Beni tem toda a razão quando defendeu os polos multifuncionais, foi uma ideia brilhante que não foi levada adiante. O governo anterior a esse tinha recurso. Nós nos empenhamos lá em construir pelo menos 1 ou 2. Não houve interesse do governo nos polos multifuncionais. Esse governo já começou sem recurso, então não dava nem para pleitear, não fizemos esse esforço. Mas, no governo anterior, brigamos muito pelos polos multifuncionais. Agora, o ZE, o Zoneamento Ecológico Econômico, traz algumas pistas bem fortes sobre essa questão
da subcentralidade, né? Eu acho que todas as diretrizes que estão colocadas no zoneamento, para as subzonas, têm isso com muita força. E o ZE teve a coragem de fazer duas coisas que nós, nesses planos diretores aí que trabalhamos, não fizemos. A gente só recepcionava a política econômica. A gente não ia atrás de construir junto. Tem política econômica? Tem. Qual é? A DE? Então, vamos carimbar aqui. Né? E o ZE, o que fez? Ele pegou a política embrionária, criticável, que estava colocada nesse governo, e retrabalhou junto com a equipe, um esforço tremendo. E aquela proposta que a Jurong, que eles assumiram de alguma forma, né, que aquela firma Jurong, foi totalmente reconstruída, desconstituída e reconstruída junto com eles. E isso está lá no ZE. Então, eu acho que tem uma pista. Né? A questão da mobilidade, a gente também conseguiu trabalhar juntos. Né? Quer dizer, um trabalho da SEMA, né? Mas que a gente trabalhou, o Codeplan trabalhou junto, e nós também. O PDL, Beni, aí talvez você possa querer comentar depois. Eu acho que você tem razão, mas a gente tem que rever o conteúdo, inclusive mudar a lei orgânica, porque é uma carta de projetos urbanísticos. Então, talvez você esteja até pensando mais numa coisa mais de plano regional, não sei, mas a gente tem que mudar fazer, mas mudar antes o conteúdo. Em relação aí é também uma outra coisa que eu jogo para o Beni talvez falar. Que você falou, defendeu a implantação do sistema de planejamento. Eu acho que na revisão do plano diretor, talvez a gente não tenha que insistir nesse sistema de planejamento que está aí. Eu acho que ele está caduco. Ele não se implantou não só porque os governos não quiseram, eu acho que é porque ele caducou. As redes sociais, os movimentos de rua, esses coletivos aí mais livres, estão mostrando que tem um outro desenho de participação aí se colocando. Então, eu acho que a gente tem que, de alguma forma, capturar isso e tentar ir, talvez, nessa linha. É uma coisa que eu tenho pensado, outras pessoas têm pensado, mas a gente não aprofundou ainda, né, nessa questão do sistema de planejamento. Agora, eu acrescentaria nos teus desafios o desafio da sustentabilidade, talvez. A gente tem aí um desafio muito grande que cruza com esse que você chamou de dinâmica urbana em 3 direções. Né? Porque a gente tem ocupações com características urbanas, semi-urbanas, se espraiando cada vez mais sobre a zona rural, né? Com área inferior ao módulo mínimo rural, então não pode regularizar como rural, também não deve regularizar como urbano. Enfim, isso é um desafio muito grande que a gente tem aí, tá? Que isso cruza com a questão da sustentabilidade também. Bom, são tantas questões interessantes, né? Eu acho que tudo que o Alexandre, tudo que o Sérgio Jatobá e tudo que a Heloísa falaram, cada um deles dá um seminário. Dá um seminário. São porque questões de uma densidade cabulosa. E não dá, obviamente, não dá para a gente trocar figurinha rapidamente em questões que têm essa densidade, né? Acho que o mais, enfim, pedindo desculpas já, acho que as questões do Alexandre trazem aí elementos, sobretudo do debate econômico, né, de todo o conjunto desse território mais amplamente, né, que eu acho que merecem mais pesquisa, produção de mais conhecimento, até que a gente consiga modelar política pública. E o problema é que, em 4 anos, tempo de uma gestão, dificilmente se faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Se produz conhecimento e se modela política e se põe em prática um pouco dessas políticas para poder se avaliar, né? Mas eu acho que esse conceito de disrupção que você levou, acho que é muito interessante, muito pertinente, muito provocativo para pensar as diversas lógicas embutidas nessa dinâmica que eu chamo de fluxos e fixos, me apropriando muito mal e porcamente do Milton Santos, né?
daquele conteúdo técnico da era técnico-científica e tal, né? Eu acho assim, eu fiz uma pesquisa pessoal, já tem uns 5 anos, né? Mas ela me pareceu interessante. Eu fui no Outlet em Alexandria para saber 2 coisas. Eu queria saber quem é o público do Outlet, porque eu tinha a expectativa de que ele seria um elemento de impulsionador de uma dinâmica forte no território, né? Mas nem tanto. Nem tanto. Não desprezemos, mas muito menos do que a gente poderia imaginar, né? Até porque os efeitos de irradiação imediata dele não foram tão grandes quanto a gente imaginava, né? Na própria absorção daquelas comunidades mais próximas e tal. Mas aí, na pesquisa que eu fiz, eu queria saber quem são os consumidores do Outlet, qual é a sua origem territorial, e qual é a origem territorial dos trabalhadores do Outlet. Quem trabalha no Outlet? A minha primeira hipótese é os munícipes de Alexandria. Os maiores beneficiários do Outlet, os locais, os nativos de Alexandria. E não era bem assim. Pode ter mudado, mas, na época, a origem dos consumidores do Outlet eram, nessa sequência, Asa Sul de Brasília, 1, Goiânia, 2, Anápolis, 3 e Formosa, 4. Formosa, para mim, era o mais difícil de entender, pela distância. Mas aí o pessoal me explicou. Falou assim, eles diziam assim, professor, você não sabe como tem gente rica em Formosa? Como tem gente rica em Formosa? O agronegócio lá está bombando. E realmente está mesmo. Eu estive lá em Formosa, também fazendo essa pesquisa dos alvarás com os estudantes, e fiquei muito impressionado assim, com o crescimento de condomínios horizontais, com padrão de, sabe? Não deixa nada a desejar os nossos condomínios irregulares mais chiques. Nada a desejar. Os prédios de apartamentos altos surgem. Tudo resultante da acumulação primária do campo, né, da agroindústria, que é investido e transformado nesse patrimônio, esse ativo. Tudo vira ativo imobiliário. É interessante isso, né? Todo esse capital acumulado nessa acumulação primitiva a partir da agroindústria, quase sempre se transforma em investimentos no mercado financeiro e ativos imobiliários. E fortes ativos imobiliários, que não são necessariamente só em Formosa, é claro. São também em várias outras áreas, né? Um exemplo que eu acho muito interessante dessa ideia do ativo imobiliário também é o fato de que, desculpa eu estar derivando um pouquinho, houve aquela transformação do antigo setor de indústria no Gama, que virou condomínios verticais de apartamentos. Uma colega nossa, aluna da geografia, você sabe, pesquisou e mostrou. Assim, quem compra mais apartamento? Ele não é o gamense, propriamente. É a pessoa, as suas famílias do plano. É ativo imobiliário das famílias do plano piloto, de Brasília, de outras áreas que compram. Além de ser o sonho de consumo do morador do Novo Gama. O sonho de consumo do morador do Novo Gama é ter um apartamento ali do antigo setor industrial do Gama. Mas eu não sei se dos professores da UNB, não. Do Gama, da unidade do Gama. Mas a maioria não mora no Gama, né? Como os de Planaltina também não moram, né? Muito menos os de Ceilândia moram, embora tenham alguns que moram. Mas, enfim, eu acho muito interessante essas questões que o Alexandre aponta. Essa ideia de a capacidade de planejamento sem um núcleo metropolitano dinâmico, né? Quer dizer, eu acho que essa problematização do vai e vem, só como um pêndulo de Foucault que vai e vem, e que, no meio do caminho, não acontecem dinâmicas que sejam capazes de incorporar, né, essa força de trabalho, qualificada ou não, e produzir empregos e postos de qualidade, né? É o clássico problema aqui dos transportes coletivos intermunicipais, né? Quem vem de Planaltina ou de Sobradinho e que vai saltar na rodoviária do plano piloto, então o IPK, o índice de passageiro por quilômetro, é baixíssimo. Baixíssimo porque não tem o tradicional fomentador da lógica do transporte coletivo, que é gente entrando, gente saindo, gente entrando, gente saindo. Então, essa estrutura territorial e a distribuição dos postos de trabalho, eu acho que são um elemento central para pensar
esse aspecto, né, na dinâmica de metropolização. Eu acho que é um ponto fundamental para um plano metropolitano, vamos chamar assim, né? Que eu acho que deveria ser a nossa meta no próximo quadriênio. Formular o plano metropolitano, independentemente do que o Estatuto da Metrópole diz, formular o plano metropolitano, nos beneficiando das melhores experiências brasileiras, que, a meu juízo, ainda são as experiências de São Paulo, do Rio, do Recife, de Salvador e, especialmente, a mineira, especialmente a experiência de BH, da região metropolitana. O Sérgio coloca questões muito interessantes, né, sobretudo, a meu ver, né, dos impactos territoriais, não só regionais, mas territoriais, no sentido mais estrito senso, mais amplo, né, de Brasília. Né? Não à toa, no centro-oeste e no norte do território brasileiro, que eram as áreas mais vazias, subocupadas e com maiores glebas de maiores dimensões, etc. E o impacto de Brasília foi imenso ao longo desses 50 e tantos anos. Né? Não mudou o equilíbrio do território. Eu sempre digo assim, brincando, se botar o mapa do Brasil flutuando na água, o mapa do Brasil, a parte litorânea vai adernar, porque a população brasileira continua fundamentalmente concentrada nas regiões metropolitanas, sobretudo nas 11 maiores regiões metropolitanas, sobretudo na periferia dessas 11 maiores regiões metropolitanas e, sobretudo, nas regiões metropolitanas litorâneas. Então, o mapa do Brasil, boiando na água, continua adernando para o lado do litoral. Mas, certamente, os impactos de Brasília relativizaram, fizeram com que ele não afundasse por completo o mapa do Brasil, especialmente porque os impactos foram na direção do norte e do centro-oeste. Né? Eu acho que esse é um aspecto interessante. Poucos planos no Brasil territoriais foram desenvolvidos depois. Eu me lembro de um que foi feito na era do FHC, que eram os eixos, chamava-se Eixos do Desenvolvimento, né? Que tentava, de alguma forma, dialogar com esse tipo de dinâmica territorial. E, depois, um trabalho belíssimo, feito pela Tânia Bacelar, né? Que foi um trabalho que foi muito bem, na minha opinião, contemplado na PNDR, né, o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, né, que o nosso amigo, o Binho, o Galvão, coordenou brilhantemente junto com a Tânia Bacelar. São duas cabeças fantásticas para esse trabalho de planejamento regional. Né? Mas, depois disso, eu acho que a gente tem muita dificuldade de formular, sobretudo, o fato de que, aí eu vou fazer uma outra derivação, só para provocação mesmo, o fato de que, bem ou mal, tem o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional e o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano. E a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano? No AI. Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a não ser aquela de Franciscone e Maria Adélia, de 1978, 79, né, que era ligada ao segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, na época do regime militar e tal. De lá para cá, neca de pitibiriba, em termos de Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, articulada com até plano de ordenamento territorial nacional, que era uma questão colocada na Constituição Federal de 88, era algo preconizado, está escrito isso lá, de ter um plano de ordenamento territorial. Até ele conseguiu avançar alguns passos. Quem menos avançou foi a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. O que é marcos setoriais. Então, tem lá o Marco da Mobilidade Urbana, de 2012, tem o Marco Nacional do Saneamento Ambiental, que trata de água, esgoto, drenagem e resíduos, não é? Só os setoriais. O de habitação tem também, tem o Plano Nacional de Habitação, que na minha opinião, é um grande, viu, Luiz? Eu acho um grande referencial para a discussão da atualização do Plandis, ainda é o Planab de 2009. Porque eu estava dando uma olhada nele, eu participei de um debate na televisão semana passada. Não sei se alguém tivesse com insônia ia assistir, de mau humor. É a única pessoa. Foi você e minha mãe. Foi você, minha mãe, minha mulher e meu filho que assistiram. Porque eu falei, se vocês não assistirem, vai ser zero o traço. O traço no Ibope vai ser zero do programa. Mas foi um debate super interessante, apesar de mim, um debate super interessante com a Vanessa Nadalin, do IPEA. Você conhece, né?
trabalha com o Balbin, e fazer um debate riquíssimo, que era os nexos possíveis entre a vacância, em termos absolutos, no Brasil, com uma política de enfrentamento do déficit habitacional, e tanto ela quanto eu defendendo a ideia de que é uma falácia trabalhar com a vacância como o elemento indutor de uma política de déficit, até porque, se você pegar nos municípios brasileiros, ela se comporta de uma maneira completamente anômala e desigual, os elementos de vacância, né? Mas aí é uma derivada. Mas ali a gente fez essa discussão e da ausência de política nacional de desenvolvimento urbano que pudesse dialogar, de alguma forma, com essa lógica da política regional, né? Sim, um elemento que eu queria comentar, a partir da provocação que o Sérgio faz, é de que eu acho interessante o fato de que, a partir daquela imagem dos 3 grandes municípios, né, Planaltina de Goiás, Formosa e Lusiânia, a velha Santa Luzia, o que aconteceu? Foram 60 anos de fragmentação territorial, né? É como se estilhaçasse um grande território de uma predominância rural absoluta, inclusive do ponto de vista fundiário e do ponto de vista produtivo, que se estilhaça em núcleos urbanos mal e porcamente articulados do ponto de vista viário, né? Se estilhaça completamente, e nós começamos a assistir, a partir, sobretudo, aprofundando a partir dos anos 2000, um movimento na metropolização, via metropolização, um movimento de reconstituição desse desenho territorial. Só que é um desenho de reconstituição que não volta ao mesmo ponto. Eu chamo isso de um movimento de espiral. A espiral, ela faz o círculo e ela completa o círculo. Aparentemente, quem está olhando de cima para baixo, em planta baixa, está voltando ao mesmo ponto. Mas quem está olhando em corte, em planta, em elevação, está voltando num outro patamar, num outro momento. E isso tem significados. Tem uma ressignificação da lógica de constituição territorial. E eu acho que isso é interessante, né, de a gente observar a reconstituição em outros patamares completamente distintos do ponto de vista de como se articulam as principais funções urbanas, né? E, sobretudo, do ponto de vista de apontar para no sentido de uma política metropolitana, aquilo que o Estatuto da Metrópole, e bem antes dele, outros instrumentos legais já falavam, que são as famosas FIPICs, funções de interesse público comum, funções comuns, funções públicas de interesse comum, não é? Ou seja, transportes, não é? Grandes funções públicas que nenhum município é capaz de dar conta por si próprio quando um processo de metropolização tende a se alastrar, se espraiar, se articular no território, e se não é a capacidade de se articular organicamente para dar respostas conjuntas, é impossível. E só resta o quê? Ônus para a metrópole. Metrópole não, para a cidade-mãe. O núcleo metropolitano fica com o ônus e, em tese, a periferia metropolitana fica com o ônus. Mas, na verdade, não é um jogo de ganha e perde, e muito menos de ganha-ganha. É um jogo de perde-perde. É um jogo de perde-perde, esse jogo em que não se articulam as funções públicas de interesse comum no processo da dinâmica metropolitana. Eu estou de acordo, eu tenho vários amigos que discordam radicalmente de mim, ainda bem. Eu estou de acordo com a ideia de que a área tombada vai ser o futuro centro histórico para se andar com pantufas. Como você visita o Louvre, não é isso? O Bessa esteve lá agora recentemente, lá no Louvre. Você visita o Louvre e bota aquelas pantufas, né? Aquelas sandálias confortáveis para não arranhar o chão, para não arranhar o brilho né? O mármore que está super encerado, né? Todo mundo... No Museu Imperial de Petrópolis também, é verdade, no Palácio de Cristal, a pessoa bota as pantufas para andar. Essa é a minha visão. Eu estou sendo, claro que, né? Estou brincando alegoricamente com a ideia, né? Mas eu também acredito que, numa visão de longo prazo, é um centro histórico com pantufas, assim, a ser preservado, absolutamente, rigorosamente, do meu ponto de vista, preservado nas suas características de bem da humanidade,
que não é dos brasilienses, não é dos brasileiros, muito menos dos goianos, é um bem da humanidade. Então, e acho que numa lógica metropolitana é evidente que o deslocamento de elementos centrais da dinâmica econômica, né, para fora da área tombada, né, aplicando a ideia do centro expandido, né, ali na direção ali que vai pegar todo o eixo sudoeste do metrô, mas indo além, né, e constituindo em Taguatinga, Ceilândia e Samambaia um polo de polaridade importante, assim como outros que vão se constituir, né, e transbordando a lógica metropolitana nesse processo de deslocamento socioespacial ou da dinâmica econômica e social. Mas isso é coisa para um outro. E as questões que a Heloísa coloca, né, eu penso também que eu acho muito fraco, sem querer desmerecer o trabalho dos nossos amigos, dos nossos colegas que trabalharam no Plandis, aquele que de 2011, né, eu acho ele muito frágil como um instrumento potencializador de qualquer política pública de habitação. Não estou falando de política de interesse social, de qualquer política de habitação, até porque, de 2011 para cá, primeiro que se superou o boom imobiliário, né? Passou, está passado. O estoque imobiliário, não é à toa, inclusive, que uma quantidade muito expressiva de vacância acontece, inclusive nos Minha Casa Minha Vida produzidos, nos conjuntos de habitações produzidos por Minha Casa Minha Vida, porque vai demorar mais de 10 anos para ocupar 80% do estoque imobiliário produzido no boom, no período de 2010 até 2013, por aí, em que o mercado imobiliário bombou com os recursos Minha Casa Minha Vida e também com outros né, que foram apropriados aí, e bancos privados investiram, e bancos internacionais, sobretudo bancos, porque hoje em dia, cada vez mais, toda a lógica urbana, e especialmente imobiliária, é absolutamente subsumida no capital financeiro. A Raquel mostrou isso com uma clareza cristalina no livro dela, e a Mariana Fix, na tese de doutorado dela na economia na Unicamp, né, mostrou isso com uma clareza absoluta. De tal maneira, a dinâmica urbana e, sobretudo, imobiliária é inteiramente subordinada aos fluxos do mercado financeiro. Não se faz absolutamente nada, em última análise, sem esse vínculo, esse nexo causal lógico do mercado financeiro aplicando. Então, eu acho que há uma defasagem grande dos elementos de diagnóstico do quadro habitacional do Distrito Federal para todas as camadas, para todas as faixas, para todos os segmentos, não é? Mas, obviamente, especialmente os de 1 a 3 salários mínimos, né? Aqueles que não vai no mercado e dá o cheque, como dizia o Bassul, né? É o que não tem o cheque para dar no mercado. Muito embora agora a Caixa tenha até ampliado aí os limites de financiamento. Até eu li hoje uma notícia que fala isso também. Ampliou, inclusive, para o funcionário público, para tentar incrementar o mercado, que era a velha demanda dos setores do capital imobiliário, né? Acho muito interessante eu acho que o Plandis é um instrumento estruturante, tem um potencial de instrumento estruturante, na minha opinião, muito forte, sobretudo se ele souber pactuar, porque ele é instrumento de pactuação, né? Tal como o plano diretor, né? Se ele conseguir pactuar com os diversos segmentos do mercado imobiliário e conseguir dialogar com as diversas demandas das diversas faixas de renda, eu acho que ele pode ser um instrumento estruturante do ponto de vista territorial, inclusive se ele conseguir perceber a necessidade de transbordar os limites do Distrito Federal, nesses fluxos pendulares, né? O quanto há uma dinâmica represada dessa população que, se pudesse, evidentemente, não ia passar 3, 5 horas por dia no ônibus fazendo o fluxo pendular da onde estão as oportunidades de renda para moradia, etc., né? Mas acho que essa questão da vacância, eu acho muito significativo o fato de 25% do setor comercial sul ter esse padrão de vacância. Eu apostaria minhas fichas que tem a ver com as lógicas de obsolescência
daquela área, da região e tal, mas tem a ver com outras lógicas também de deslocamento de subcentralidade, que é outra coisa que é uma contribuição muito interessante que o Vilaça dá no livro dele, O Espaço Intraurbano. Ele mostra como, no caso do Rio e São Paulo, e de alguma forma em BH isso também aconteceu, quando as classes médias vão se deslocando no território, vão tendendo a trazer consigo uma massa enorme de postos de comércios e serviços. Não é? Isso tem a ver também com esse deslocamento de por que o cara vai ter o escritório, o consultório no centro de Brasília, no setor comercial sul, se tem uma massa de classe média que está morando mais para o noroeste, ou está se deslocando para outras regiões, mesmo da área tombada, que é para onde comércios e serviços vão se organizando para ir buscar, que é o que faz com que, por exemplo, nenhum jovem em Goiânia, estou falando isso por causa do meu afilhado, nenhum jovem em Goiânia quer abrir negócio no centro antigo, no centro tradicional de Goiânia, ali onde tem o Art Deco, aquela arquitetura belíssima, nenhum jovem quer abrir negócio ali, quer abrir a sua pastelaria, a sua loja de empadinha, né, Empada Capital, é o caso do meu afilhado. Ninguém quer abrir a sua Empada Capital no centro tradicional de Goiânia. O cara vai fazer onde? Lá naquele shopping bonitão, onde as classes médias estão se deslocando. É o público de consumo dessas áreas. E isso se assemelha também à construção. Né? Também acho que, infelizmente, eu acho que vem sendo ignorada a questão metropolitana no planejamento, na potencialidade que eu chamo de intercâmbio dos instrumentos urbanísticos. Acho também, pelo que eu entendi do Zé, eu acho que ele traz elementos importantes, sobretudo pistas mesmo nessa questão das subcentralidades, né? E eu sou da opinião de que, embora o PDL, não como plano diretor local, mas como plano de desenvolvimento local, com caráter de conurbação, regionalização territorial, embora ele tenha elementos novos, né, e não tenha se constituído ao PT, no meu ponto de vista, o escopo dele deve rever em pelo menos 5 direções diferentes. Eu acho que ele tem elementos de escopo de plano diretor, tem elementos de plano estratégico, tem elementos de plano econômico-social e de plano ambiental, que aí se beneficia do que o ZE conseguiu avançar nessa reformulação. Né? Mas, enfim, eu acho que é por aí. E só uma última coisa. Eu acho que, para rever o CISPLAN, o Sistema de Planejamento, acho que tem que se beber fundo na fonte da experiência de Belo Horizonte. Belo Horizonte está vivendo um momento muito rico, que foi coordenado pelo Roberto Montemor, pelo Geraldo Magela e pela Heloísa Costa, que foi elaborar um plano metropolitano. Não, primeiro foram os planos diretores dos municípios metropolitanos, depois elaborar um plano metropolitano. Agora eles estão numa outra rodada, que é ver como os planos diretores metropolitanos vão se ajustar com o plano metropolitano. Então, é uma experiência de planejamento técnica, do ponto de vista técnico-científico, riquíssima de conteúdo, consistência, densidade, muita pesquisa, né, e não só acadêmica, e do ponto de vista de legitimidade social, com métodos e modos de discussão com os diversos segmentos sociais, econômicos e territoriais, extremamente fértil, extremamente fértil. Então, para o futuro, quiçá, eu acho que na ideia de um sistema de gestão, planejamento metropolitano, acho que a experiência de BH vai ajudar muito. Esses planos metropolitanos que você citou, são todos dessa leva para cá? Todos? Sim, sim. Tanto o de São Paulo, que parou, infelizmente, o Dória parou o plano. Ele estava indo a todo vapor, com a Secretaria de Planejamento, que estava com o caráter metropolitano. Depois, o do Rio andou muito, por conta daquele nosso amigo lá, o Vicente Loureiro, que tem uma experiência muito interessante e conseguiu conduzir muito bem. O Demetrio Anastasakis deu uma contribuição muito qualificada para a elaboração daquele plano, conseguiu constituir
um mecanismo de governança metropolitana interessante. Eu estava lá no Rio, assisti um debate da Câmara Metropolitana, das câmaras técnicas da governança metropolitana, que foi sensacional. Eu nunca vi coisa tão interessante, tão rica nos últimos tempos, como o debate da Câmara Técnica da Governança Metropolitana do Rio. Um debate na Câmara Legislativa, né, com todos os segmentos de todas as áreas e que discutia de forma articulada Nova Iguaçu, com São João do Meriti, com Ipanema Leblon, com Nova Iguaçu, com Caxias, com toda aquela dinâmica explosiva, né? Cada vez mais explosiva lá, mas a elaboração é muito rica, né? Muito rica. Quem coordenou agora mais recentemente foi aquele rapaz que era da Secretaria de Habitação lá do Ministério das Cidades. Estou ficando esclerosado completamente, então, nomes eu lembro, né? Mas eu acho que foi um avanço muito interessante. É pós-Estatuto da Metrópole, bem como os casos outros que eu citei. Recife... mas ele foi bem reformulado agora, bem atualizado. E outro que está avançando de uma maneira interessante é o de Goiânia. O de Salvador. O de Salvador, né, Patrícia? Também deu uns aportes muito interessantes. A gente assistiu esse seminário que o IPEA organizou recentemente sobre a questão metropolitana, que era um debate de discussão de metodologia, né, muito rico. E a comparação das metodologias desses planos, né, tentando ajustar com a dinâmica dos agentes, que é completamente diferenciada nesses distintos territórios, acho que tem um aporte muito interessante. Beni, temos que fazer com maior frequência esses seminários, né, envolvendo o pessoal da UNB, da CEGET, etc. Bem, temos presença de professores da FAO, né? A Patrícia, por favor, vai fazer a pergunta e depois a gente encerra com Ana Maria Nogales. Depois, então... então, tá, a outra rodada. Patrícia, o microfone é seu. Pode sentar ali. Boa tarde. São poucos que me conhecem. Na verdade, eu vim de Belo Horizonte, da FAO, né? Então, eu trabalhei lá como arquiteta, servidora do governo do Estado durante 9 anos e fui doutoranda da UFMG sobre a orientação do Roberto Montemori e da Heloísa Costa, que foram citados aqui. Então, eu vivenciei um pouco aquela experiência lá de planejamento metropolitano. Bom, falar de Brasília, para mim, então, é algo novo, porque a minha metrópole familiar até então era a RMBH, mas, de todo modo, eu acho que eu não vejo de outro jeito, senão começarem esses debates em prol de um pensar metropolitano. Eu acho que ele não exclui essa coisa que o Alexandre pontua, que eu acho que é bem pertinente, de uma espécie de dissolução por outras centralidades. Eu acho que o pensar metropolitano não exclui esse raciocínio. Muito pelo contrário, eu acho que vai nos ajudar a entender que modelo, que arranjo metropolitano que a gente tem, sem nenhuma adesão compulsória, sem nenhuma obrigatoriedade institucional compulsória, e simplesmente um refletir sobre a metrópole que pudesse gerar um produto de planejamento como foi lá, né? Então, de fato, lá a gente consegue ver uma metrópole mais polarizada para uma cidade-mãe, né, numa rede clássica brasileira, que talvez Brasília possa ser quase como uma região sem cidade, né, uma coisa mais polinucleada, mas com a polarização com outro arranjo, né, tradicionalmente diferente, essa coisa assim que eu acho que o Beni trouxe, eu acho muito interessante. Nós somos uma metrópole interiorana, então é quase que a metrópole do sem limite de espaço. Brasília, para mim, é esse significado da metrópole que avança sem um limite, né, que é deparada em outras realidades. Mas, enfim, entender um pouco que arranjo metropolitano que a gente tem, eu acho interessante também do Alexandre ter pontuado essas quase que num raciocínio de centrífugo e centrípeto dentro do território, ver que possibilidade que tem uma polarização pelo oeste da Bahia, pela atividade da agricultura extensiva, ou então por Goiânia, pela atividade ser uma outra metrópole, entender, enfim, que emaranhados de escalas nós estamos lidando, e isso sem nenhum tipo de compulsoriedade, se tornar compulsório nenhum sistema de planejamento. Simplesmente fazer um estudo analítico de qual que seria o melhor arranjo para se trabalhar cada um dos temas. Talvez a gente chegue à conclusão que vai ter um arranjo ótimo para cada um dos temas e para cada um dos atores. Bom, por Belo Horizonte, eu acho que ficou muito
muito claro, o que a credenciou para ser uma boa experiência de planejamento, eu acho assim, como eu saí de lá em 2016 para vir para cá em 2017, eu acho que deveria ter um day after lá que eu não conseguiria dizer em que medida o plano tem sido bem implementado, com né, no mesmo cenário do Rio. O Rio avançou muito para elaborar o plano. Quando chegou para aprovar na Câmara, não conseguiu, porque o Rio entrou nessa crise enorme que a gente vivenciou. BH também, como crise do Estado, talvez não tenha mais dinheiro para tocar a pasta metropolitana, que nunca teve também, né? Como é uma tônica aí. Então, eu não sei como que está sendo o day after de implementação do plano, mas a elaboração em si foi muito interessante, porque foi uma contratação direta do governo do Estado à UFMG, que depois subcontratou a PUC Minas, a UENG, que é a Universidade Estadual, e o IPUR, o FRJ, entrou dentro de uma massa crítica na ideia inicial, e depois não mais. Mas produziu um ambiente muito profícuo de ideias sobre o pensar metropolitano. E foi interessante porque ela quase que rompeu essa visão clássica do planejamento, quase que de cima para baixo, e muito temático, como o Beni apontou, e foi no sentido de uma outra metodologia, uma metodologia mais aberta, mais fluida, em que os temas perpassavam aos outros, de uma forma mais fluida, enfim, com as vocações do território, com as identidades do território temáticas e com uma estrutura de amarração entre elas mais fluida. E também, eu acho que uma outra coisa que credenciou bem o plano foi a visão da Luísa, no sentido da... Heloísa, no sentido da participação. Então, envolveu os atores da vida real, né? Os coletivos urbanos, os movimentos sociais, os consórcios de prefeitos, uma coisa que eu já entendi que em Brasília é importante, né? Os municípios goianos já têm um ajuste antigo entre eles para resolverem problemas comuns. Então, foi essa escala do vivido, esse plano que foi muito confeccionado de baixo para cima, que o credenciou a ser um bom plano, né? E com uma reflexão no território. Acho que BH, no momento atual, como região metropolitana, passa a ter um pouco esse raciocínio do Alexandre, no sentido de que ela passa por uma explosão da metrópole tradicional enquanto cidade-mãe, que transborda pela periferia, para um arranjo muito mais difuso e diluído no território, que foi de encontro a uma série de municípios minerários e que tinha um arranjo produtivo de estruturas paralelas, tipo logística de escoamento de minério, expertise em mineração, que ajustou de uma forma mais polinucleada no território. Ou seja, era uma metrópole que tinha outros arranjos por detrás. E isso foi lido dentro do plano metropolitano, quase como ideia de plano regional dentro do plano metropolitano, sem nenhuma compulsoriedade de aderir todos ali naquele tema. E, por fim, eu acho que vale uma contribuição, o Beni também apontou, eu acho isso muito válido, entender o papel do Centro-Oeste, né? A gente está no momento da última década, onde quem mais cresce no Brasil é o norte do país e o Centro-Oeste, alavancado pelas commodities, e a gente está num momento particular, isso é uma leitura minha, de que a teoria urbana talvez passe por uma adequação, onde a gente tem cada vez mais aquela antiga cidade dormitório, que promovia o deslocamento pendular, centro-periferia, e que agora passa num cenário que a gente está com 50% da mão de obra procariado, né? Assim, com trabalho informal, ela tem... Procariado é o nome que tem sido dado, né? É o nome que tem sido dado e que ela fica mais no lugar onde ela vive. Ela vive mais em atividades informais, as pequenas fabriquetas. Em que medida isso, que já não encontra mais emprego formal no centro urbano e que promovia esse deslocamento pendular, em que medida isso promove uma mudança na teoria urbana? Enfim, acho que são as contribuições que queria dar na necessidade do planejamento metropolitano, sim, sem dúvida, independente do Estatuto de Metrópole. Luciana, não, porque eu sou de casa, então poderia ser a Luciana, que é rapidinho. Na verdade, a minha fala é muito rápida. Beni, eu estou entendendo esse diagrama como uma provocação. E com provocação, eu vou fazer a minha questão, né, a gente participa do mesmo grupo de pesquisa, a gente tem bastante discussões ativas e tudo mais, que é uma coisa, né, que a gente está com essa disciplina na pós-graduação e a gente teve a oportunidade de rever, como o Beni fez hoje, inclusive o Beni foi lá na disciplina, e ver esses planos de forma retrospectiva, de uma visão histórica,
mas ver como que, de fato, teve um impacto hoje na configuração, nesse redesenho que você coloca muito bem e explicou aqui hoje. E realmente impressionante como que o PEOT, em 77, ele tem, de fato, uma visão não só histórica do território, porque ele retoma esse eixo sudoeste, que é o eixo dos caminhantes, dos viajantes por essas fazendas. Não à toa, ele reconhece a paisagem, são os grandes platôs. Então, são as áreas realmente que têm uma propensão a uma urbanização de uma maneira mais fácil. E aí se coloca o grande dilema do planejamento urbano, que é o embate entre uma visão polinucleada do território e, por outro lado, uma tendência a consolidar eixos de urbanização de uma forma mais compacta. Mas o que a gente vê, de fato, é que, mesmo consolidando o eixo sudoeste, esse eixo também é polinucleado. Porque, na escala micro do território, das microbacias e tudo mais, ele também ocupa as partes mais planas, vamos dizer assim, como Taguatinga, Guará, mesmo com as conurbações, né, em Vicente Pires, etc., as franjas periféricas, onde tem as bordas de chapada de cerrado, elas acabam obrigando a uma... E coisas do tipo. O que deu errado ali? Foi a não implementação das áreas, foi a expansão demográfica muito grande da cidade ou a ausência de instrumentos urbanos, né? Acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, você começou a argumentar sobre os planos diretores das cidades do entorno, né? E um exemplo que você deu foi que, aonde tinha a BITSE para unidade unifamiliar, era uma proxy para... Eu não entendi bem se era um bom planejamento. Porque me parece mais efeito do que causa. Meu argumento é um pouco... Mais ICMS. Menos ICMS. Mas isso me parece mais... um efeito do que uma causa, né? Porque você pega Lusiânia, é um lugar, como você mesmo falou, quer dizer, é um lugar que tem uma dinâmica também impulsionada pelo agronegócio e coisas do tipo. Então, na verdade, é um reflexo de uma outra dinâmica. Não sei se eu me fiz entender. Águas Lindas, na verdade, não tem essa dinâmica tão forte. Então, a demanda de habite vai ser por loteamento. Né? Esse era um argumento. O último argumento junto com o Sérgio, defender o JK, o Brasília como tendo um impacto importante na configuração do território. Eu acho que o ponto dele sobre as estradas, as rodovias ligando Brasília, sendo os marcos para a expansão da metrópole, eu acho que é muito importante. E a questão da dinâmica do agronegócio na nossa franja metropolitana é uma questão muito importante para discutir a cidade. Você fez uma pesquisa no Outlet, quando a gente foi para Campo Grande, saindo daqui de carro até Campo Grande, me impressionou muito, a gente chegou em duas cidades, prósperas cidades de Chapadão do Sul e Chapadão do Céu. A gente dormiu lá. Era incrível, porque a cidade era... Assim, o centro da cidade era a estrada, tinha hotéis muito bons, e a gente saiu à noite para uma pizzaria, o garçom era um ex-trabalhador de uma esmagadora de soja. E ele falou, eu vim para trabalhar aqui porque eu ganho mais. Então, você tinha uma dinâmica de uma cidade que estava começando a criar serviços ali. E eu acho, absorvendo essa mão de obra, eu acho que esse tipo de estudo, nessas cidades do agronegócio, é muito importante para a gente entender essa dinâmica. E Brasília pode se consolidar também como esse grande polo de serviços para essa área muito dinâmica, como você disse, Formosa tem muita gente com dinheiro. Né? Um último ponto só, sobre o centro histórico e andar de pantufas. Quando a gente olha a parte de emprego, acho que são dois pontos muito importantes. Quando a gente olha emprego, o emprego de alta remuneração, de setores muito dinâmicos, tipo informática, telecomunicações, está no plano piloto. E esse pessoal não vai sair daqui.
Então, eu acho que vai ter uma dinâmica de uma alta renda no plano que vai continuar. Vai ser de pantufas com muito dinheiro. Vai ser uma pantufas com um fio de algodão egípcio, tá? Porque Os funcionários da Zona Sul do Rio de Janeiro não vão sair de lá. nunca saíram nem sairão. Exato. Um pouco era essa a provocação que eu ia te fazer. E, por fim, quer dizer, Tanto é que até hoje a maioria dos funcionários federais do Brasil não estão no Brasil. está em Copacabana, está lá jogando dominó em Copacabana. Estão aposentados, outros Já dominou Copacabana. Um último ponto, só para ilustrar um pouco o que você falou da dinâmica da região metropolitana, da área metropolitana. Quando a gente olha os dados de emprego, fiquei muito impressionado, porque Brasília teve uma queda de emprego, demorou a cair, mas quando a gente olha para a RAIS, CAGED, dessas áreas, não caiu. E não caiu porque emprego formal na construção civil cresceu. É muito interessante esse dado. Assim, na época da crise, crise forte, 2016, emprego formal na área metropolitana estava crescendo. Na periferia metropolitana. Bom, era isso. Obrigado. Obrigado, Bruno. Depois, só fechando, depois você dá a resposta. Só fechando? Nossa. Eu acho que, olha, as questões que a Patrícia, a Luciana, a Ana Maria e agora o Bruno levantaram são colóquios. São assuntos para... Eu acho que são todas questões muito ricas, muito densas, né, para a gente, superficial, de forma muito rasa, querer comentar aqui. São questões muito complexas. Eu acho que exigem um aprofundamento, né? Eu acho que outras oportunidades, né? Eu só quero agradecer aqui o Aldo, toda a equipe aqui da Codeplan, os colegas que têm a paciência de ficar até agora. Aqui agradeço ao Lúcio também. Enfim, para mim é uma oportunidade de aprendizado, é um estímulo muito grande. Para a gente que pesquisa, todos nós aqui somos pesquisadores, no fundamental nós somos pesquisadores, né? O que nos define é pesquisadores, né? É basicamente com essa identidade, né? Então, eu acho que, para mim, esse é um dos momentos de muita alimentação, de alimentação de questões, de provocação, né? Metodológica, teórica, conceitual, e para a gente seguir pesquisando, né? Seguir trabalhando, enfim, toda essa imensidão que tem aí. Eu iria até fazer aqui alguns comentários mais críticos em relação às concepções e o andamento da LUOS, do ZE, PPCub e tal, mas são questões tão complexas que é melhor a gente não deixar para outra oportunidade, né? Obrigado, Beni. Só para dizer que também eu tenho uma contribuição que eu fiquei a mil aí com a sua exposição, que eu acho que a Luciana levantou a questão dos desafios, não é? Eu acho que não faltam planos aqui, né? Você mostrou muito bem, né? Você tem um caminhamento de planos que não se ligam muito também, não é? E que duas coisas me parecem desafiadoras. Uma, o Bruno tocou um pouquinho, que é a questão da descentralização, não é? Que é difícil por causa desse arraigamento, para não desvalorizar o próprio plano piloto, para depois não ficar aqui como museu, não é? E uma outra coisa que tem me instigado é o seguinte: por que não há investimento de fora aqui, no sentido de alavancar atividades para o futuro que mude esse perfil de empregos, que, para mim, é importantíssimo sair desses 315 mil desempregados que temos a partir da constatação da PED, da Codeplan, DIESE, Secretaria do Trabalho, agora no mês de abril. Então, eu acho que é coisa para a gente refletir em outro momento, né? Você será sempre nosso convidado aqui. Eu fiquei satisfeitíssimo, porque estávamos até com uma audiência boa. Agora, pelo adiantar da hora, né, as pessoas vão fazer as suas coisas. Então, muito obrigado a você. Volte sempre e está encerrada a sessão.